Boa noite, professor. Mais um triunfo por 1-0, né? Pelo aquele placar mínimo para se vencer, mas acima de tudo também mudanças na equipe novamente e a mesma postura. Queria que o senhor falasse desse jogo, desse resultado importante conquistado aqui em Belém. Boa noite. Com relação ao jogo, acho que como o resultado é vencer, sempre importante, né? Principalmente quando você sai 6 dias fora de casa, 2 jogos difíceis. Mas como o jogo em si, nós não fizemos um bom primeiro tempo, acho que não começamos de uma maneira conforme a gente joga. Eu quis arriscar com o Eric ali na direita, imaginando que o Paysandu ia defender em linha mais baixa e o Eric ia ter mais espaço do que um zagueiro para evoluir, já que a gente queria poupar um pouco os jogadores que mais jogavam, e o Gilberto, no caso, era um deles, porque o Arias vem lesionado, né? E nós não conseguimos ter essa sintonia fina no começo do jogo para sair. Eu acho que com o desenrolar do jogo melhoramos, o segundo tempo melhorou bastante, jogamos um futebol melhor. E dentro de tantos jogos em sequência, eu acho que com tantas trocas, mudanças, eu acho que nós temos que comemorar o resultado, a vantagem que nos dá para o segundo jogo decidir na Fonte Nova a classificação no próximo mês não, né? Nesse mês, no caso, porque nós já entramos em maio. Boa noite, Rogério. Luiz Antônio Pinto aqui da Rádio Liberal de Belém do Pará. Pude perceber na primeira etapa, era a sua característica isso, mas vi você um pouco mais ativo à beira do gramado, gesticulando muito com os seus jogadores, andando de um lado para o outro, demonstrando uma certa preocupação. Te pergunto, o Paysandu tirou o Bahia, de certa forma, da zona de conforto na primeira etapa e já emendando a pergunta para uma segunda indagação com relação à segunda etapa. Poderia o Bahia sair com uma vantagem um pouquinho maior daqui, gol anulado, uma pressão ali, o Paysandu muito cansado na reta final da partida. O Paysandu poderia ir para a Fonte Nova com uma vantagem um pouco maior e lá administrar essa vantagem, visto que a sequência de jogos é muito desgastante? O primeiro Paysandu, um bom time, eu acho que mudou até um pouquinho a característica hoje, né? Nós, pelo que eu havia observado, jogou muito mais em 4-1-4-1 durante todos os outros jogos. Hoje veio um pouco mais precavido. O PK fez aquela praticamente saída 3 fixa já, né? Então, assim, em cima da hora a gente viu que até fomos buscar jogos do estadual aqui mais atrás do que a gente costuma analisar jogos para entender como jogaria. E não foi nem pela maneira como jogou, mas nós erramos mais do que o normal no começo do jogo. Erramos mais passes do que o normal. São muitas mudanças, né? E alguns jogadores, por exemplo, Gabriel Xavier não jogava há 30 dias, Michel Araújo não jogava há 30 dias. Mas nós tínhamos que botar esses jogadores para a gente poder observar, para contar com o restante dessa temporada que vai até 12 de junho, né? E nós achamos que era um jogo para a gente tentar ver esses jogadores. Então, assim, é normal, o Michel Araújo um pouquinho mais abaixo na parte física, o Gabriel sofreu um pouquinho no começo do jogo, alguns erros, mas era o que nós precisávamos. O Eric foi um experimento meu, porque eu já contava com esse desgaste do Gilberto, com a demora ainda para voltar um pouco mais do Arias, com 2 jogos por semana. Por mais que ele volte rápido, nos próximos 4 jogos, provavelmente ele não estará junto com a gente, o Arias. Então, para mim, foi poder fazer uma experiência. O Eric já tinha jogado dessa maneira no Atlético Paranaense, e eu queria experimentar ele em construção A3 para ver como ele se postava, porque é um menino que me dá a bola aérea, defende muito bem o espaço, mas faz tempo que não joga nessa função, não conseguiu exercer talvez tão bem essa função de construção, quem sabe uma função até mais à frente, jogando mais à frente ele possa fazer melhor, mas foi uma noite que nós também aproveitamos para resgatar alguns jogadores que não jogavam há muito tempo, e depois fomos fazendo as trocas, e eu acho que poderíamos sim, no segundo tempo, ter ampliado o placar, poderíamos sair com 2-0, mas no começo do jogo também nós cedemos algumas chances de contra-ataque para o Paysandu. Então, assim, acho que dentro do que nós jogamos, um placar justo. Rogério, boa noite. Saulo Zaire, Rádio Clube do Pará. Primeiro ponto, você esteve com o ídolo do Paysandu e do Bahia hoje no hotel, Robigol, Robson. Queria saber um pouquinho desse papo, claro, dentro de uma descrição. E você falou em resgatar atletas. Isso automaticamente se tornou um problema positivo para você administrar a partir desse mês de maio, a volta de alguns jogadores que podem te ajudar aí no restante da temporada. Obrigado, boa noite. Bom, o Robigol é uma pessoa que eu conheci no futebol e infelizmente fez alguns gols em mim, né? Vou fazer o quê? Ele era novo, eu era goleiro, tinha que acontecer. Mas muito bom menino, sempre
Sempre que a gente vem aqui, acaba fazendo uma visita pra gente. Levou um sorvete bom lá hoje, rapaz, de cupuaçu com o que era? Cupuaçu com pistache, é isso? Puta vida, que sorvete bom. E pude recebê-lo no hotel. Com relação aos problemas, alguns agravam, né? O caso do Gilberto, por exemplo, preocupa bastante. Ele sentiu um incômodo. Vamos lá ver amanhã lá em Salvador o que realmente aconteceu, pelo fato de não ter o Arias já, né? Isso preocupa bastante a gente. Por outro lado, ver o Gabriel Xavier voltando, conseguindo fazer 90 minutos no jogo. Rezende fazendo um bom jogo hoje. Talvez para mim aí um dos destaques nossos da partida de hoje, fez um bom jogo. E Michel voltando, podendo ter minutos. Eu acho que nesse sentido positivo. No caso do Gilberto, se constatado alguma coisa mais grave, aí preocupa mais a gente, porque nessa posição, infelizmente, com a ausência do Arias, começamos a ficar aí numa situação mais preocupante para esses últimos 10, 11, 12 jogos, não sei quanto faltam aí para essa parada. Boa noite, Rogério. Aqui Melber Rolim, da ESPN. Então, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e também a Copa do Nordeste. Como lidar com essa maratona de jogos e conseguir manter o nível em todas essas frentes? Bom, é difícil você manter o nível de jogo, por mais que você tenha um elenco construído para isso, por mais que você tenha jogadores que façam boas reposições, mas em algumas peças, em alguns lugares do campo, a gente vem sofrendo um pouquinho mais, o que é natural da sequência de jogos, né? Claro que a gente se prepara para ter 2 atletas por posição e ter ainda, às vezes, na base, alguém que possa fazer essa função, mas com o jogo a cada 68, 67, 69, 70 horas, com viagens no meio disso, 3 horas e meia para vir para cá, quase 3 horas para voltar para Salvador. Chega às 5h10 da manhã. Aí você perde a noite de sono para você não vai treinar amanhã, não tem como fazer. Você só faz uma preparação sexta-feira para jogar no sábado um jogo pesadíssimo com o Botafogo. Aí você volta para a Libertadores com o Nacional. Aí você vai para o Rio pegar o Flamengo. E dali você segue para a Colômbia para pegar o Atlético Nacional. Desculpa, mas uma hora, né, desgasta realmente. Por mais que você tenha peças, não é só o físico. É muito do mental. É muito o lado mental, sabe? Agora, eu acho que o grupo tem se mostrado bastante focado, concentrado, tentando suprir todas as necessidades que a gente tem. Louvável a atitude deles. Se às vezes não joga tão bem, se não faz uma partida tão boa, mas acho que não deixa de competir. Acho que esse é o principal ponto da gente, né? Pode mudar a característica de jogo, mas a gente não deixa de competir até o final. Rogério, boa noite. Gladson do Sport News. Rogério, o Bahia vem jogando muito melhor fora de casa. Qual é esse segredo do Rogério para manter esse Bahia forte fora de casa? E uma segunda pergunta a CBF ainda está procurando um técnico. Tem o sonho do Rogério em trabalhar com a seleção brasileira ou tu já descartou isso da tua carreira? Olha, bom, primeiro eu discordo numa parte com você. Eu acho que a gente joga melhor dentro da nossa casa do que fora. Mas a gente vem de 2 resultados positivos contra Palmeiras, que é muito expressivo pela força que o Palmeiras tem em casa, e no dia de hoje aqui. A nossa única derrota foi contra o Cruzeiro, fora de casa, há 5 jogos atrás, né? Mas a gente tem no apoio da nossa torcida, no conhecimento do gramado, na atmosfera que cerca a Fonte Nova, a gente tem como normalmente os melhores jogos nossos são na Fonte Nova. Mas eu acho que nós, em relação ao ano passado, estamos competindo mais fora de casa. Estamos sendo mais duros nos jogos fora de casa. Mas jogando, eu acho que ainda a gente joga melhor sempre como mandante, o que é natural, você tem seus melhores resultados, normalmente como mandante. E sobre seleção, aí tá, logo anuncia um treinador. Eu acho que é importante que eles façam uma boa escolha. Como eu sempre falo, deem liberdade para qualquer treinador que seja para trabalhar. Há bons profissionais, tanto no Brasil quanto fora. Eu acho que não é uma besteira que não pode ser um treinador de fora. Tem que ser alguém que seja escolhido, que tenha liberdade, carta branca para escolher seu modelo de jogo, o que quiser, os jogadores, para trabalhar, e o Brasil tende a ter sucesso. Eu tenho contrato aqui até dezembro, ou seja, tenho mais 7 meses, 7? Nossa, abril, maio, nós já estamos, né? 8 meses, tenho mais 8 meses de contrato com o Bahia, e eu pretendo cumprir meu contrato até o final.
Professor, com relação a essa sequência de jogos, hoje foi a partida de número 29 da tua equipe na temporada em 3 meses, né? Ganhou 19 jogos, empatou 9 e apenas 2 derrotas. Como é que a gente pode comparar, Rogério, ao ano passado, onde o Bahia teve uma sequência do início da temporada, mas não como essa, porque tem uma competição a mais, e ano passado a gente falava de lesões que pouco acontecia, e esse ano a gente tem essa briga, você arruma agora esse empecilho que é de muitas lesões, e hoje, infelizmente, a princípio, provavelmente mais uma. Eu acho que se você for analisar, todos os times estão com muitos lesionados. Todos os times do Brasil têm muitos jogadores lesionados. Eu acho que até a gente, em proporção com relação a outros times, até não tem tanta lesão assim. Acho que nós temos um departamento que cuida bem dos seus atletas, faz um pré-treino sempre interessante para proteger o atleta. Agora, quando chega num jogo, aqueles últimos minutos, você quer competir até o fim, normalmente é onde acontecem lesões. Outra coisa o espaçamento do ano passado. Nós tínhamos 5 dias, uma semana. Quando você não tem nada, não tem. Quarta, domingo, nós jogamos. Aliás, foi segunda, quinta, domingo, quarta e sábado. Você me desculpa, mas é desumano. Nós estamos desde o dia 23 de janeiro jogando quarta e domingo. Eu nunca passei por isso, nem como atleta e nem como treinador em 34 anos de carreira. Então eu não posso nem dizer para você como é, porque eu não vivi isso como atleta. Mas eu te digo que é praticamente impossível você sair ileso a tantos jogos, e não é só o jogo. As pessoas pensam, mas é só o jogo. Não. Você está com a perna dobrada, você vem aí. Para a gente sair lá de São Paulo, saímos 2 horas da tarde do hotel. Nós vamos chegar aqui em Belém, acho que 8 horas da noite. Nós vamos sair daqui, eu não sei nem que horas. Mas vamos chegar amanhecendo o dia. O cara não descansa. Por mais que você possa fretar um avião, e a gente entende toda a boa vontade do clube e a intenção de melhorias, né, para os atletas, tudo, mas você vai lá sentadinho, perna dobrada, você não dorme, vai dormir tarde, dorme pouco, dorme 2 horas no avião, 1h30, acorda, vai para casa. Aí o cara chega, às vezes tem um filho que quer brincar, o cara não consegue descansar. Então, assim, você não tem uma trégua, você não tem uma semana para dizer assim, vamos descansar 2 dias, se preparar 4 dias, fazer um ciclo completo de treinamentos, né? Com 6 dias para você poder se preparar para um jogo. A cada 3 dias é isso. Vão somar-se lesões, quando você dá sorte, que são lesões em lugares pontuais e diferentes, o problema maior é quando você tem uma lesão dupla de jogadores de uma mesma função, aí começa a complicar, porque influencia em todo o restante para a montagem do time, né? Se você tem um lateral que vai, você joga com um cara que pode, um meia. Se você não tem lateral que vai, você tem que ter um ponta para fazer a função. É mais ou menos assim que funciona. Então, vamos tentar. Primeiro, torcer para que não seja nada, porque ainda não tem laudo, não tem exame feito do Gilberto, mas que seja alguma coisa leve, ou que seja só, né, uma coisa porque ele, por prudência, parou, para que a gente possa contar com ele e também esperar, logicamente, a volta do Arias e trabalhar as situações como foi hoje. Eu já pensando pelo desgaste do Gilberto, insistir com o Eric naquela função para fazer um teste com ele, se ele poderia nos ajudar.